Capítulo 39 Criando uma técnica própria e recebendo o conselho de um sábio. 20 minutos se passaram. Zhao Tian estava de pé e ofegante. Ele havia eliminado todos os 6 bonecos de madeira e os pedaços dos bonecos estavam espalhados por todos os lados. A Bloody Mary emanava uma fraca luz dourada. Era como se ela estivesse gostando de ser agitada novamente. Zhao Tian ficou um pouco feliz, pois quando ele olhou para o lado, havia somente mais 2 bonecos de madeira lá. Assim, Gold não poderia fazer ele lutar contra tantos bonecos de madeira novamente. Foi nesse exato momento, que uma luz branca brilhou e quando ela diminuiu, outros 10 bonecos de madeira haviam aparecido. Esse lugar me deixa contente. Ha 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 ha. Gold riu. Gold apontou para 7 bonecos de madeira e os ativou. Os bonecos foram para cima de Zhao Tian, que não tinha descansado nem 5 minutos. Quando Zhao Tian começou a lutar novamente, a Bloody Mary brilhou ainda mais. A cada vez que Zhao Tian cortava um daqueles bonecos, a Bloody Mary brilhava de satisfação. Cada vez mais, a dança da morte começava a mostrar o seu poder. Zhao Tian estava maravilhado com aquele estilo de luta. Apesar de ser uma arte que visava apenas o assassinato e a mutilação, a dança da morte era extremamente graciosa e bonita de se ver. Apesar da grande dificuldade que ele enfrentava, Zhao Tian ainda conseguia eliminar os bonecos de madeira, um por um. Quando eliminou o último boneco, Zhao Tian teve um descanso. Gold autorizou 2 horas de descanso, mas Zhao Tian não poderia se deixar, ele descansaria enquanto estivesse cultivando a energia do universo. Zhao Tian sentou-se de pernas cruzadas e começou a cultivar aquela energia espiritual extremamente pura. Enquanto cultivava, o corpo de Zhao Tian estava sofrendo leves alterações. A pele ficava livre de impurezas, os ossos iam se tornando mais densos e os reflexos ficavam mais aguçados. A velocidade de absorção de energia espiritual de Zhao Tian era 2 ou 3 vezes maior do que antes. A pureza daquela energia espiritual era simplesmente incomparável com tudo que ele já tinha visto. O cultivo de Zhao Tian estava subindo aos trancos e barrancos. Atualmente, 2 horas de cultivo eram equivalentes a várias horas, ou até mesmo um dia, do cultivo anterior. Zhao Tian cultivou por 2 horas e então se levantou. Gold ativou 8 bonecos de madeira e eles começaram o ataque. Moleque, prepare-se. Pois pelos próximos 2 dias, você não sairá daqui. Gold avisou. Dessa vez, Zhao Tian não ficou assustado ou sentiu que Gold estava sendo cruel. Ele sabia que se ele realmente quisesse ficar forte, ele teria que seguir à risca o treinamento que Gold impôs. Por um dia inteiro, Zhao Tian seguiu a rotina de treino de Gold. Enquanto Zhao Tian cultivava, ele também estava tentando melhorar o seu controle sobre a luz. Tendo como base os conceitos dos estilos da fúria do céu, Zhao Tian estava conseguindo avançar no entendimento sobre aquele elemento. A sala de treinamento era totalmente livre de coisas externas, ou seja, Zhao Tian não sabia se ainda era dia ou noite. Treinar era o único objetivo de Zhao Tian no momento. Sem que Zhao Tian percebesse, mais um bom tempo tinha se passado. Gold ativou os últimos bonecos de madeira e disse: moleque, esses serão os últimos. Você poderá ter um pequeno descanso depois disso. Mas se prepare. Eu vou dar uma pequena ajudinha para eles. Antes que Zhao Tian tivesse qualquer reação,
Gold ativou todos os 12 bonecos de madeira e injetou um pouco de energia espiritual neles. O que? Zhao Tian deu um grito bem alto. Os 12 bonecos avançarão. Depois que Gold injetou um pouco de energia espiritual neles, eles ficaram bem mais rápidos e fortes. O grau de dificuldade ficou absurdamente maior. Principalmente pelo fato de que agora, diferente dos outros grupos, esse grupo tinha 2 bonecos que usavam arcos. Desviar dos ataques físicos de um conjunto dos bonecos já era difícil. Mas, ter que lidar com isso e com os ataques de longa distância, tornou-se extremamente problemático. As flechas eram atiradas numa velocidade surpreendente e com um grau de precisão perfeito. Moleque, dessa vez, você pode usar o seu poder espiritual. Mas, esteja ciente de que eu selei os estilos da fúria do céu. Qualquer ataque dessa técnica está impedido de ser executado. Gold disse. Mas, então, por que eu vou usar poder espiritual? Zhao Tian falava pausadamente. Ele só conseguia falar uma palavra por vez, porque sempre que ele terminava uma palavra, ele já estava se esquivando de outro ataque. Eu acho que você já treinou o suficiente. Eu percebi que você estava elaborando algo. Gold respondeu. Ainda se esquivando, Zhao Tian respondeu, mas eu ainda não dei um nome. Gold ficou nervoso. Usa essa porra logo. Pare de ser tão idiota. Zhao Tian, não? O nome tem que ser maneiro. Gold, Até mesmo Gold ficou impressionado com a determinação de Zhao Tian para dar um nome legal para a técnica. Após mais algumas esquivas e pensamentos, Zhao Tian teve uma brilhante ideia. Zhao Tian, já sei. Zhao Tian olhou para os bonecos arqueiros como se eles já estivessem acabados. Ele concentrou um pouco de energia da luz no seu dedo indicador da mão esquerda e a cada esquiva que ele fazia, ele tocava o ar e o pequeno ponto de luz ficava flutuando. Rapidamente, cerca de 30 pequenos pontos de luz brilhavam no ar. Eles se pareciam pequenos vagalumes. Zhao Tian se esquivou do último ataque e sorriu orgulhosamente. Estilos do Sábio da Luz, Dança das Estrelas. Quando Zhao Tian terminou de falar, os pequenos pontos de luz começaram a se agitar e se mover para todos os lados. Os pontos começaram a atacar os bonecos de madeira, que recuaram e apenas tentavam se defender. A cena era bela de se ver. Os pontos dançavam e se moviam de várias formas diferentes. Sempre que um ponto acertava um boneco, ele era perfurado e o ponto continuava se movendo. Às vezes eles formavam um pequeno redemoinho, às vezes era como uma chuva e às vezes os movimentos eram aleatórios. Asterisco svis. Svis. Svis, asterisco. Os pontos de luz faziam um som bem peculiar quando se moviam. Zhao Tian estava apenas parado sorrindo. Era evidente de que ele é quem estava controlando os pontos. A luta teve uma reviravolta bizarra, pois ao contrário de antes, aqueles que estavam se esquivando e fugindo, eram os bonecos de madeira. Zhao Tian não precisava mover um único dedo para controlar os pontos. Os danos que eles faziam eram pequenos, mas eles estavam atingindo muitas vezes os bonecos. O dano podia até ser pequeno, mas somando tudo, eles se tornavam severos. Imagine alguém sendo perfurado diversas vezes.
ele rapidamente se tornaria como uma peneira. Enquanto os pontos dançavam e perfuravam os bonecos de madeira, 2 flechas voaram na direção de Zhao Tian. Asteriscos voos asterisco. Zhao Tian se moveu extremamente rápido e desviou, ele avançou até os bonecos que estavam com os arcos e xingou: vocês, seus malditos! A dança das estrelas não estava te atacando de propósito. Eu quero acabar com vocês com as minhas próprias mãos. Zhao Tian se colocou entre os 2 bonecos enquanto que, com uma das mãos, ele usou a Blood Mary para partir um dos bonecos ao meio, e com a mão esquerda espalmada, ele golpeou contra o peito do outro boneco. Estilos do Sábio da Luz, palma incandescente. Zhao Tian terminou e a palma da sua mão esquerda ficou totalmente envolvida por uma energia espiritual dourada. A energia que envolvia a mão de Zhao Tian era extremamente quente. Asterisco bang asterisco Zhao Tian atingiu o peito do boneco de madeira e um som bem alto pôde ser ouvido, o peito do boneco ficou completamente vermelho e brilhava como uma brasa, a palma de Zhao Tian ainda estava no peito do boneco quando ele terminou a técnica. Zhao Tian, ilumine. Asterisco bom asterisco. Zhao Tian descarregou toda a energia da palma incandescente, no peito do boneco de madeira e uma explosão assustadora aconteceu. O boneco se despedaçou por completo e os pedaços dele se espalharam por toda a sala de treinamento. Os bonecos que estavam sendo atacados pelos pontos de luz já estavam bastante perfurados. Foi nesse momento que os pontos de luz cercaram todos eles. Zhao Tian, impacto? Zhao Tian exclamou e todos os pontos brilharam intensamente. Asterisco bom. 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 Os pontos de luz liberaram uma grande energia e começaram a explodir em cadeia. Diversas pequenas explosões surgiram e envolveram os bonecos. Quando as explosões terminaram e a poeira baixou, todos os bonecos de madeira estavam caídos. Alguns estavam sem pedaços e outros ainda estavam pegando fogo. Zhao Tian viu aquela cena e deu um sorriso orgulhoso e arrogante. Ele colocou a mão no próprio peito e elogiou: hehe. Eu sou demais. Gold ficou um pouco surpreso quando viu que em um período tão curto de tempo, Zhao Tian conseguiu criar um estilo próprio e também conseguiu avançar bastante na dança da morte. Mas ele nunca iria demonstrar isso. Grande coisa. Eu só vi arrogância nessa técnica. Não vi nenhum tipo de perícia. Gold debochou. Zhao Tian estava ofegante. Lutar contra aqueles bonecos de madeira e principalmente, usar aquelas 2 técnicas consumiu bastante energia espiritual e causou uma grande fadiga no corpo dele. Mas quando ele ouviu Gold debochando da sua técnica, ele ficou louco. Zhao Tian, você nunca fica satisfeito com nada hein? Se você acha que eu não demonstrei perícia na técnica que eu criei, por favor, faça melhor. O desafio de Zhao Tian fez com que Gold ficasse furioso. Zhao Tian tinha apenas acabado de criar uma técnica, mas ele estava agindo com uma imensa arrogância. Gold resolveu mostrar para Zhao Tian a enorme diferença que havia entre os dois. Moleque! Eu vou te ensinar uma lição. Gold disse com raiva. Os 12 bonecos de madeira já haviam aparecido. Gold se materializou e ficou de frente para os bonecos. Moleque, veja a diferença entre nós. Eu vou usar apenas a menor quantidade de poder que eu conseguir suprimir. Gold disse.
Gold injetou energia espiritual nos bonecos e eles ficaram tão fortes quanto aqueles que estavam lutando com Zhao Qian. Os bonecos avançaram contra Gold e ele agiu. Estilos do moleque idiota, dança das estrelas, Gold disse com um tom de deboche. Em menos de um segundo. Mais de 100 pontos de luz, todos do tamanho de uma laranja, apareceram no ar. Os bonecos de madeira não tiveram nenhuma chance, pois quando os pontos começaram a se mover, toda vez que um boneco era atingido, ele ficava com um enorme buraco no lugar que o ponto passava. Gold desapareceu e apareceu entre os dois bonecos que usavam os arcos. Estilos do moleque idiota, palma incandescente. As duas mãos de Gold brilharam tanto, que impossível de ver a sua pele, o calor que elas emanavam, era absurdamente quente. Parecia que o sol tinha descido para a terra. Zhao Qian estava com a boca arreganhada e os olhos totalmente arregalados. Aquela cena era a coisa mais absurda que ele já viu. Gold encostou as palmas das mãos nos peitos dos bonecos, que começaram a derreter somente com aquele toque. Gold ilumine. Asterisco Boon. Boon. Gold descarregou a energia e uma imensa explosão surgiu. Os dois bonecos de madeira viraram pó. O poder das explosões destruiu as paredes laterais da sala de treinamento e derreteu os outros bonecos que estavam nas salas ao lado. Gold olhou para os destruídos bonecos, que estavam sendo atacados pela dança das estrelas e se preparou para terminar. Pararei! Zhao Qian gritou a fim de impedir que Gold fizesse aquilo. Gold olhou para Zhao Qian e parou. Você está louco? Pra que tanta ignorância? Se você terminar isso, você vai explodir o prédio inteiro. Zhao Qian estava totalmente apavorado. Se Gold terminasse, o próprio Zhao Qian acabaria morto. Oh! Parece que eu me excedi. Eu tentei usar a menor quantidade de poder possível. Gold olhou para as paredes destruídas e coçou a cabeça. Por sorte, não havia nenhum discípulo treinando nas salas dos lados. Caso contrário, eles já teriam sido pulverizados há muito tempo. Gold se virou para Zhao Qian e o encarou. Você viu? Eu fiz melhor. Zhao Qian, que já tinha se rendido há muito tempo, apenas balançou as mãos e suplicou: é claro que você venceu. Mas precisava dessa ignorância toda. Por favor, não faça isso de novo. Eu imploro. Ha 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 ha. Você se assusta à toa. Ha 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 ha. Gold gargalhava como um louco. Eu nunca mais irei te desafiar. Zhao Qian prometeu enquanto mantinha uma cara de espanto. Gold não disse mais nada, ele fez com que os pontos de luz desaparecessem e voltou para a consciência de Zhao Qian. Gold havia destruído 3 salas de treinamento. Aquilo fez Zhao Qian revirar os olhos e sair rapidamente dali. Se alguém descobrisse que ele tinha alguma coisa a ver com aquela destruição, ele nunca poderia pagar pelos estragos e teria que voltar para o departamento de punição. Pé por pé, Zhao Qian saiu da sala e fechou a porta. Quando a porta encostou, a maçaneta se soltou e ficou na mão de Zhao Qian. Rapidamente, Zhao Qian colocou as mãos para trás e saiu assobiando, como se nada tivesse acontecido. Quando Zhao Qian saiu do salão de treinamento e se encaminhou para o seu quarto. Porém, quando Zhao Qian tinha acabado de sair, ele viu uma intensa correria que vinha de lá. Um elder estava com uma cara extremamente feia enquanto praguejava: quem foi? Quem foi o maldito Júnior que fez isso? Você irá pagar por esses estragos. Os céus irão te amaldiçoar.
até que você pague por isso. O elder estava furioso e diversos discípulos tentavam acalmá-lo. Zhao Tian fez uma cara estranha, como se não quisesse ser visto e discretamente, jogou a maçaneta no chão. Eu vou arrancar a sua cabeça. Eu vou comer o seu fígado e beber o seu sangue. Eu vou, o elder gritava incessantemente. Zhao Tian caminhou lentamente e se afastou dali. Quando retornou para o seu quarto, Zhao Tian tinha uma visita inesperada. Ming Xiao. O que faz aqui? Zhao Tian perguntou surpreso. Ming Xiao cumprimentou Zhao Tian e disse: Irmão, eu retornei hoje da reunião da família. Graças a você, tudo foi resolvido. Oh! Eu fico feliz em escutar isso. Você conseguiu fazer tudo corretamente. Zhao Tian respondeu. Ming Xiao estava extremamente grato a Zhao Tian, ele estava a todo momento, pensando em uma forma adequada de agradecimento. Foi então que ele se lembrou de algo. Ming Xiao, irmão Zhao Tian, o meu pai, Ming Zong, pediu para lhe dizer que ele é grato a você e que quando ele resolver a situação de nossa família, ele irá oferecer um banquete em sua homenagem. Ele também disse que a luta do irmão contra os Lin acabou de ganhar um aliado. Zhao Tian ficou feliz quando escutou aquilo. Ele tinha feito tudo pensando apenas em Ming Shui, ele não tinha expectativas de que a família Ming iria apoiá-lo. Mas isso era de se esperar, afinal, os Lin foram extremamente sujos com a família Ming. Era completamente normal que os Ming quisessem vingança. Vocês encontraram o traidor? Zhao Tian perguntou. A expressão de Ming Xiao mudou e se tornou rancorosa. Sim. Era o quarto elder da família, Ming Sugao. Ele não estava marcado e quando chegou a vez dele, ele tentou fugir e o meu pai o capturou. Ele está na prisão da família enquanto o meu pai e os elders decidem qual será a melhor punição. Definitivamente, morrer seria muita bondade para ele. Ele entregou toda a família, em troca de dinheiro e uma porcentagem nas minas de ferro vermelho. Ming Xiao completou com uma certa fúria na voz. Zhao Tian ficou com uma imensa raiva de Ming Sugao. Entregar toda a sua família, em troca de dinheiro, era um ato odioso aos olhos dele. Após uma certa dificuldade, Zhao Tian suprimiu a raiva e perguntou: e agora, o que vocês vão fazer? Como irão se recuperar? Demorará muito. Ming Xiao olhou para baixo e com um pesar na sua voz, ele respondeu: eu não sei. A minha família perdeu muito dinheiro nesse período. As nossas pílulas e medicamentos ainda vendem, mas será um processo demorado. Nós precisaremos de muito dinheiro para reestruturar a nossa família. Eu temo que levará algum tempo até isso acontecer. E até lá, nossa família estará fraca e poderá ser suprimida facilmente. As palavras de Ming Xiao despejavam uma triste realidade. A família Lin tinha feito um enorme estrago nos Ming. Eles estavam falidos e dificilmente conseguiriam se reerguer. Zhao Tian se sentiu triste quando ouviu aquilo, o sentimento de impotência começou a assolar o seu coração. Ele apertou as mãos e quase abraçou Ming Xiao num gesto de solidariedade. Foi nesse momento que uma voz surgiu na cabeça de Zhao Tian. Dê algumas fórmulas de pílulas e medicinas para ele. Gold disse. Não foi você quem disse que eu não poderia enriquecer ou me beneficiar com elas. Zhao Tian ficou confuso, pois tinha sido o próprio Gold quem havia criado aquela regra. Aquilo beneficiaria Zhao Tian,
pois ele poderia contar com a ajuda dos Ming, faria um enorme agrado para Ming Shui e indiretamente, ele enriqueceria. Pois se ele se casasse com Ming Shui, ele entraria para uma família rica. Moleque, pense. Se você reerguer a família Ming, eles irão ter uma grande dívida com você e irão te conceder a mão daquela garota. Gold explicou. Isso eu sei. Eu só não sei. É o porquê de você estar me autorizando a fazer isso. Zhao Tian disse estranhando. Ele realmente queria saber o motivo de Gold estar fazendo aquilo. Será que Gold realmente tinha um coração? Será que ele se sensibilizou com a situação dos Ming e resolveu ajudar? Gold mudou o tom de voz e usou um tom de sabedoria. Era como um mestre, que ensinava uma importante lição para o seu discípulo. Uma lição que ele deveria se lembrar para sempre. Escute, meu jovem. Escute o sábio conselho de um homem que viveu por muitos anos. Zhao Tian ficou surpreso que Gold não havia o chamado de moleque e ficou totalmente focado nas palavras de Gold. Com certeza, ele iria ensinar algo importantíssimo. Gold continuou com as suas sábias palavras: na vida, um homem deve seguir as regras que lhe foram impostas. Se ele quebrar uma regra que ele concordou em seguir, ele é um lixo e merece ser punido. Porém, nenhuma lei e nenhuma regra deve ser seguida quando o que está em jogo é o chibio de uma linda mulher. Gold terminou com uma imensa melancolia na sua voz.